Senhor, não existe nada mais precioso nas nossas mãos, nesse mundo, do que a Tua Palavra. Tua Palavra é um presente do Senhor riquíssimo, que custou reinos, que custou vidas, que custou muito, muito, muito caro para o Senhor, para que ela chegasse até a nós. Nós sabemos, pelo testemunho dela mesma e também da história, que Satanás tem perseguido a sua palavra em todos esses tempos e feito de tudo e mais um pouco para que ela seja desprezada, abandonada, jogada fora. E o Senhor tem nos dado graça de, na nossa geração, nós ainda podermos ter acesso à Tua Palavra. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos meditar em alguns textos da Tua Palavra. E nós pedimos a Ti o coração, a reverência, a unção, a sabedoria e a graça para abrir o Teu livro e aprender dele. Encomendamos a Ti as nossas vidas. Encomendamos a Ti as nossas crianças, Senhor. Pedimos que os Teus anjos estejam cuidando delas, Senhor. Encomendamos a Ti esse local, Senhor. E pedimos para o Senhor cercar esse lugar. Também pedimos para o Senhor nos ajudar, Senhor. Nos ajudar, que a autoridade da Tua presença em nós repreenda toda ação maligna em nós e entre nós. Esse lugar é Teu, Senhor, e nós também. Então, ao abrirmos as Escrituras, Senhor, ajuda-nos a colocarmos o nosso foco na Tua Palavra. E fala conosco, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Nós estamos nesse tempo que temos tido a oportunidade aqui de abrir as Escrituras com um encargo com os irmãos. Sabe, esse é um encargo antigo no meu coração e desde que ele surgiu, sabe, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor e aos irmãos em não me perder nesse assunto e ir para outros caminhos, ainda que às vezes a gente vem para cá cheio de vontade, sabe, de trazer uma palavra específica sobre um assunto, sobre outro, né? Mas o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos aqui é sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus, né? O Evangelho que nos é apresentado não apenas em mandamento, doutrinas e regras, mas nos é apresentado com uma vida, a vida do Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer assim que o Evangelho é uma pessoa. Claro que é uma obra, mas é uma pessoa e uma obra. E nós temos procurado, ao estudar o Evangelho de Mateus e as suas concordâncias, né, conhecer um pouco melhor essa estrutura tão significativa que foi deixada para nós como uma base bem sólida. Eu lembro que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, ó, ninguém pode pôr outro fundamento. E normalmente nós colocamos outros fundamentos, né? Nós colocamos regras, doutrinas, costumes, coisas da religião, coisas do judaísmo, né? Como fundamentos. Né? Quantos irmãos que confiam mais em sonho de irmãos do que nas Escrituras? Sabe o que é isso? É outro fundamento. Não é verdade? Quantos irmãos misturaram judaísmo com cristianismo e falaram assim, ó, isso aqui é fundamento, é outro fundamento. Paulo falou assim, ó, ninguém pode pôr outro fundamento. Então, como que nós vamos ter esse fundamento chamado Cristo muito bem estabelecido na nossa vida? Só tem um jeito. Precisamos do Evangelho. Precisamos conhecer o Evangelho de maneira plena. E é com esse propósito que eu tenho procurado, sempre que eu estou com vocês aqui, a gente tratar dos Evangelhos. Né? Então, os Evangelhos não são historinhas da carochinha. Os Evangelhos é o fundamento sólido da nossa confissão. E nós estávamos falando sobre o assunto relacionado com a tentação do nosso Senhor. E hoje eu quero dar um passo além. Na verdade, eu queria dar 2, mas eu acho que a gente não vai dar conta. Então eu quero dar pelo menos um passo além. Então vamos abrir lá no capítulo 4 de Mateus. E hoje nós faremos a nossa leitura partindo do versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Então, aqui na minha Bíblia, né, tem uma marcação aqui que não é inspirada, tá? É a opinião de um tradutor.
E ele colocou assim na minha: Jesus começa o seu ministério, né? E eu preciso fazer uma crítica a esse título. Porque lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 e 6, no versículo 6, sabe, fala do ministério de Jesus, né? E lá fala assim que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se figura humana. E talvez, né, essa palavra ministério, ela tenha sido traduzida, estou falando do original, tá? Porque nós temos muitos lugares onde nós temos na nossa Bíblia essa tradução ministério, né? E a gente tem um problemaço com essa palavra no nosso meio evangélico, porque denominação agora chama ministério, né? Então, é um problemaço que nós temos com essa palavra. Então, eu gostaria de começar com o título, tá? Então, eu posso dizer assim que o nosso Senhor Jesus, ele começou seu ministério tirando a coroa, tirando a glória, tirando todas aquelas, vamos falar assim, todos aqueles adereços da divindade, tá? Que é, vamos dizer assim, né? Onipotência, onipresença, onisciência, uma glória inefável que homem algum pode ver. Então, nosso Senhor começou seu ministério colocando essas coisas tudo de lado e vindo para um coxo, uma manjedoura, como nós estudamos aqui, né? Nascendo como homem. Foi assim que ele começou o ministério dele. E esse ministério, ele foi escondido, porque ele era como aquele lírio dos vales, tá? Foram 30 anos servindo ao seu pai e se sujeitando a uma mamãe terrena, a um papai terreno, né? E crescendo espiritualmente, aprendendo, né? Aprendendo o que é uma vida humana, como homem mesmo, sem nenhum desses atributos. E essa palavra, ministério, ela é tradução de duas palavras, em todo o Novo Testamento, são duas palavras que foram traduzidas como ministério. Uma delas é diaconia. E essa palavra diaconia, inclusive no meio evangélico, né, é um título também. Então, para a gente, né, o que é diácono no evangelho, no meio evangélico brasileiro? O que é diácono? Diácono é o irmão que faz a limpeza, que abre a porta, que cumprimenta as pessoas, que lava a louça, que limpa o banheiro, né, que leva a cesta básica. Isso aí é os diáconos, né? Porque essa palavra diaconia significa serviço. Serviço. E uma outra palavra que também é traduzida por ministério no grego é ruperetes. Ruperetes. E para vocês terem uma ideia, tá? O ruperetes, ele era um escravo de guerra, que ele trabalhava na parte mais baixa daqueles navios, com uma corrente no pé, remando. Remando. Então tinha um comandante lá que falava, remem! E ele, né? Quando precisava parar, remem ao contrário, daí ele, aí o barco parava. Até morrer. Essa palavra também significa ministério, tá? Aí tem uma outra, né, que a gente também gosta, que às vezes está traduzido como ministério, essa é diferente, tá? Tem uma outra que é, deixa eu me lembrar o nome aqui, episcopo, também é traduzido como ministério, tá? Essa palavra, ela é um pouco, ela é mais aceitável para nós, né? Porque essa palavra episcopo significa assim, alguém que é colocado para liderar grupos, episcopo, está na frente. Mas a ênfase, tá, irmãos, é diaconia e ruperetes. Então, para você ser um líder, um episcopo, segundo a vontade do Senhor, você precisa passar por essas fases, de ser um diácono e de ser um ruperetes. Porque o Senhor falou assim, ó, o líder de vocês vai ser aquele que vai servir a todos. Assim vai ser a liderança de vocês. O servo de todos vai ser o líder. Ó, o último da fila vai ser o líder, né? Então, eu quis fazer essa introdução para os irmãos, porque a gente tem que se libertar desses conceitos, entende? Então, o ministério não é denominação. Denominação é divisão. Entende isso? Denominação é divisão.
E quando a gente vai falar dos homens dons, como diz na Bíblia, os homens dons, então você tem aqueles homens dons que foram chamados para a palavra da sabedoria, para a palavra do conhecimento, né? Para operações de milagres, maravilhas. Você tem evangelistas, pastores, doutores, mestres. Tudo isso daí é homens dons, ou seja, são presentes da graça para a igreja funcionar. É só isso, presentes da graça. Então, o Senhor nos concede o Ney como um presente da graça para a igreja funcionar numa deficiência que ela tem. O Senhor concede o Maicon como um presente da graça para a igreja funcionar. O Senhor concede a irmã Fernanda como um presente da graça para a igreja funcionar. O Senhor concede ao irmão Valdir como um presente da graça para a igreja funcionar. O Senhor concede ao irmão Ricardo como um presente da graça para a igreja funcionar. Sabe? E é isso que é a glória de poder servir o Senhor. É saber que você é um presente da graça, não é nada seu. O Senhor colocou você ali como um presente da graça para a igreja funcionar. Então, eu não posso chamar isso de alguma coisa maior, né? Então, não, eles são presentes da graça. Paulo, quando ele falava de si mesmo, ele falava assim, ó, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E então, dessa forma a gente se liberta, sabe? Dessa ideia errada que a gente tem de ministério, de ministro, tá? Misericórdia, né? O conceito que a gente tem é aqueles homens elevados de paletó e gravata lá em cima, com aquele sapato do bico fino, lustrando, né? Com a pastinha preta na mão, e fala assim, ó, não, tá tudo errado. Então o Senhor tem misericórdia de nós, sabe? E nos ajude a compreender esse assunto ministério, olhando para quem? Para Jesus. Então nós vamos olhar para o ministério de Jesus, nós vamos ver o quê? Aquele que ele abriu mão daquele trono, abriu mão daquela pompa, abriu mão daquela glória e veio para o coxo, né? Veio viver vida de ser humano, veio andar com os homens, né? E andando com os homens, ele desenvolveu o seu serviço de obediência ao Pai. Até onde? Até a morte e morte de cruz, né? Então o que o Pai fez? Soberanamente, o Pai catou e colocou ele naquele lugar mais alto que existe nesse universo. E todos nós temos esse chamado de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Passando por onde? Pelo mesmo caminho, né? Essa palavra com, de co-herdeiros, é a mesma de com ele sofrermos. É a mesma. Então, se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus por isso, né? Que chamado. Então, assim nós vamos dar início à nossa leitura do texto. Quem está com a Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui sobre esse serviço do nosso Senhor Jesus, tá? A primeira que nós vimos aqui é que assim que João, ou vamos dizer assim, assim que conseguiram calar João, conseguiram, né? Herodes prendeu João. Assim que João foi calado antes da hora. Então, assim que João foi calado, Jesus começou a pregar exatamente o que João estava pregando. Agora, aonde que Jesus começou o seu ministério? Então, é muito importante nós vermos isso, tá? Que o ministério do nosso Senhor Jesus não é outro, é o ministério da palavra. Ou seja, ele veio ao mundo para cumprir tudo que foi escrito
por Moisés, os salmos e os profetas. Jesus veio para cumprir tudo o que estava na Escritura. Tudo, 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 tudo. Então, aqui vai falar para nós aonde ele começa o ministério dele. Ele começa onde? Na Galiléia dos gentios, né? Na terra de Zebulon. Então, eu preciso explicar um pouquinho para vocês o significado disso, porque a profecia dizia de uma região de sombra de morte, uma região de trevas, né? Uma região de escuridão maior. Isso era aquela região quando nosso Senhor começou ali o seu ministério. Então, geograficamente falando, tá? Geograficamente falando, essa região foi uma das regiões que mais sofreu com cataclismas, acho que essa é a melhor palavra para usar, cataclisma, tá? É uma região onde a erupção vulcânica, sabe, ela causou um transtorno naquela região. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, né, a gente não vai encontrar esse assunto de Mar da Galileia, de Mar Morto, nos tempos de Abraão, a gente não encontra nada disso ali. Né? A gente encontra uma terra que parecia o paraíso, né? Mas a gente sabe que quando choveu fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra, então a estrutura daquela região, ela foi alterada. Ela foi brutalmente alterada por aquilo que foi produzido ali. Então a gente sabe que quando um vulcão explode, né, aquele lugar onde o vulcão explode, durante muito tempo, não serve para nada, né? Porque sai muita coisa de debaixo da terra que transtorna a região. Vamos falar assim, a geografia da região muda tudo, né? E nós podemos dizer assim que, de certa forma, aquele território, por um longo tempo, foi um território assim meio desprezado, por causa dos cataclismas que aconteceram ali ao longo da história. Então nós sabemos que isso começou com Sodoma e Gomorra, mas não terminou aí. Nós tivemos outras situações ali, que durante o tempo mudou a geografia da região. E quando o povo de Israel retornou para a terra, né, principalmente o povo de Judá que estava na Babilônia, né, eles vieram a princípio para restaurar o lado sul de Israel, que é onde foi restabelecido o reino de Judá. E aquela parte lá de cima, ela ficou meio que largada para os gentios. Então ali veio muita gente que não era judeu, era muita gente sírio, fenício, né, e outros lugares que sofreram tanto com o Império Babilônico, quanto o Império Medo-Persa, quanto o grego, acabaram se estabelecendo ali. Inclusive, né, a cidade de Nazaré, ela é uma das últimas cidades a ser restaurada, tá, nesse período intertestamentário. E essa palavra Nazaré vem de um termo do Antigo Testamento, que na nossa tradução está escrito renovo, que foi aonde a descendência de Davi veio e se estabeleceu ali em Nazaré, lá na Galileia, lá naquela região de trevas. Por isso que José habitava lá, e quando houve o censo, ele precisou fazer aquela viagem até Belém, junto com Maria, para assinar lá, porque eles eram da família de Davi, mas eles voltaram não quando Esdras, Neemias e Zorobabel voltou, eles voltaram pelo menos 150 anos depois para Nazaré, aonde eles se restabeleceram lá. Ou seja, era uma terra sem dono, além de ter toda essa tragédia, né? Vamos falar assim, geográfica, também a miscigenação era muito grande lá, tinha muita gente de muito lugar. Então, quando, por exemplo, nós vamos ler isso daqui a pouco, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, Filipe encontra Natanael, né, e fala para ele assim, a gente queria falar para você sobre Jesus, filho de José de Nazaré. E aí Natanael, muito sincero que era, muito íntegro, né, ele responde assim a Filipe, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, é isso aí. É lá onde o Senhor vai começar o seu ministério. Naquele lugar
onde que a sociedade da época diz assim, ó, esquece aquela favela lá, ali não dá, ali a coisa é feia. Então é lá onde o Senhor vai começar o seu ministério. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então é importante isso, irmãos. Quando nós vemos o Senhor, por exemplo, ensinando o Sermão do Monte, não imagina que o Senhor tirou isso da cabeça dele. Não. Lê Provérbios. Lê Provérbios, você vai encontrar tudo lá. Ou seja, o nosso Senhor, ele apenas e tão somente, ele está trazendo à luz do povo de Deus o que estava na palavra de Deus. Porque ele veio para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele veio para cumprir as Escrituras. Ele diz assim, ó, convém que de mim se cumprisse tudo que estava escrito. Então ele vai começar ali a se apresentar publicamente, né, como um pregador. Muito bem, então vamos ouvir a mensagem dele. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na Vulgata Latina, nós não encontramos essa palavra arrependei-vos. Na Vulgata Latina está escrito assim, ó, faça penitência, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos, por causa desse termo vulgar de tradução, porque vulgata vem da origem dessa palavra, vulgar. Por causa desse termo vulgar, essa palavra arrependimento, ela entrou na nossa mente como uma maneira de você reconhecer os seus erros. Você reconhecer aquilo que você fez de errado. Tá? Então, é muito difícil eu chegar em você e falar assim, ó, hoje nós vamos arrancar isso e vamos colocar uma coisa nova. Não, nós vamos conviver com isso pro resto da vida, tá? Então, toda vez que você fizer alguma coisa errada, você vai falar assim, ó, eu estou arrependido de ter feito aquilo. Mas eu quero que você entenda que no grego, essa palavra arrependimento, ela tem um significado muito mais profundo. A palavra é metanoia, tá? Meta é uma preposição que significa mudança, e noia é mente. Então, qualquer noiada aí sabe disso, que noia significa mente. Então, metanoia significa uma mudança de mente. E é essa a melhor tradução da palavra arrependei-vos. Não sei se a gente vai conseguir entrar hoje no segundo assunto, mas eu quero ser bastante detalhista com esse primeiro, porque ele é o primeiro assunto sobre o reino dos céus. Ninguém vai poder ver o reino dos céus se não entrar por essa porta chamada metanoia. Ninguém vai poder desfrutar do que significa a vida cristã se não aprender a prática da metanoia. Que eu posso dizer para você que ser cristão significa uma e outra vez ter mudança de mente quanto a tudo. Quanto a tudo. Nós precisamos de uma mudança de mente com respeito a Deus, porque o nosso conceito de Deus está mais relacionado com o nosso ego do que com o Senhor. Nosso conceito de Deus é, Deus vai dar, Deus vai fazer. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Papai Noel Celestial. Então nós temos Deus como nossa segurança, como nosso Papai Noel, como nosso, o nosso socorrista de imediato, como nosso agente bancário, como nosso agente financeiro, o nosso agiota de última hora, e o nosso médico das coisas impossíveis, porque quando alguém fala assim, agora só Deus, é porque a medicina, o plano de saúde, foi tudo pro pau, Aí fala assim, agora só Deus, agora está na mão de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que tem que mudar é isso, tá? Esse conceito está errado. Nosso Senhor, Ele é o Rei do Universo, dono da história, todo poderoso. Então, sabe, nós vamos gastar uma vida cristã inteira conhecendo pelo Espírito quem é Deus e deixando esse conhecimento de Deus ocupar o lugar da divindade no nosso coração, para que esse Deus errado, chamado ventre, seja abandonado, jogado às traças. Sabe, nós falamos, por exemplo, dos ídolos,
Ontem, um pouquinho que eu fiquei na frente da televisão, assistindo a um programa de entretenimento, né? Eu vi lá num restaurante lá em São Paulo, de uma mulher lá, né? O povo sofrendo uma barbaridade lá, né? Mas para todo lugar que você olhava, no cenário, tinha duas estátuas. Uma da Cidinha e outra da Iemanjá. Uma grudada na outra, né? E eu, assim, né? Me chamou a atenção aquilo, né? Falei assim, como o homem é chucro com respeito ao conhecimento de Deus. Como o homem é idólatra. Mas eu vou falar assim, antes de você colocar o Buda, a Iemanjá, a Cidinha, ou seja, lá quem for lá no altar para você acender uma velhinha para te dar socorro, antes de tudo isso, tá? Aqui dentro existe um ídolo chamado eu mesmo para mim. Eu mesmo para mim. Tá? Esse é o ídolo que precisa ser quebrado e enterrado antes da Cidinha, antes da Iemanjá, antes do pajé, antes do sucupira, antes do sei lá o quê. Antes do sei lá o quê. A cruz precisa quebrar dentro de nós esse ídolo chamado eu mesmo para mim. Quebrar e enterrar, para que a gente possa apreciar quem é o nosso Senhor. Então, arrependimento é isso, é você ter essa mudança de mente e entender que o maior ídolo que você tem está dentro de você e que precisa ser quebrado e que só a cruz faz isso, né? E faz mesmo, viu? Quando a gente se entrega ao Senhor, fala assim, tu és o meu rei, ele fala assim, eu sou teu rei mesmo, então me dá aí seus ídolos, que eu quero quebrar todos. E aí começa uma luta, né? Uma luta interior, né? Porque a gente praticamente vive uma grande parte da nossa vida, sabe, fazendo desse ídolo o supremo ser reverenciado por todos, né? E aí depois que esses ídolos é quebrado, tudo o que você for fazer na sua vida, tudo, só tem um propósito, honrar a Cristo. Então você fala assim, não mais eu, mais Cristo, né? E todas as vezes que você perceber que você colocou Cristo de lado e acendeu uma velinha para aquele ídolo do passado, você vai ficar com vergonha de você mesmo, né? Ninguém vai entender isso. Você vai estar morrendo de vergonha de você mesmo, porque por 5 minutinhos você exaltou aquele velho ídolo chamado eu mesmo, para mim. Então, irmãos, arrepender é mudança de mente. E nós temos que aprender essa lição com as Escrituras. Então, eu gostaria hoje de meditar com vocês em alguns textos das Escrituras que nos ajudam a entender verdadeiramente o real significado disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se o Espírito Santo não convencer você que o seu maior ídolo chama eu mesmo para mim, você não vai entender nada do que nós vamos falar aqui. Vou dizer o contrário, você vai odiar o que nós vamos falar aqui. Você vai falar assim, poxa vida, só fala disso. Entende? Porque lá dentro tem um camarada que não quer deixar o trono de jeito nenhum. Então, se não houver mudança de mente, não vai haver libertação do maior ídolo de todos. Vamos lá, vamos começar com Mateus mesmo. Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante. Mateus 21, do 28 em diante. Ele começa com uma pergunta. A nossa versão revista e atualizada, ela inverteu esses polos aí, tá? Mas isso você só vai encontrar na revista atualizada. Não está assim no original. Então ele vai dizer assim, ó, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondendo, porém, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas
entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Tá, aqui está o primeiro ensino sobre arrependimento. Ou seja, arrependimento não é uma confissão externa de eu me arrependo, né? Porque normalmente quando o juiz fala assim, 20 anos no regime fechado, aí você fala assim, eu tô arrependido, né? Aí passa 5 anos, quando você ganha a sua primeira condicional, você volta para o mesmo buraco, mesma vida, mesma coisa. Por quê? Porque você não teve mudança de mente. Você continua achando que aquilo lá é que é o bom, que aquilo lá é que é o legal, que aquilo lá é que é o prazeroso, que aquilo lá é que é doce, que ali é que está o sentido da sua vida. Então, irmãos, como é importante essa mudança de mente. E essa mudança de mente, ela só é possível de uma maneira. Então, eu já quero ler para vocês antes de explicar esse assunto. A maneira da mudança de mente, ela vai ser mostrada para nós lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A mesma palavra, tá? Metanoia. Renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que é arrependimento? É quando aqui dentro sai o nosso entendimento, sai, vai embora. Tudo aquilo que eu falei, eu sei, dá descarga. E aquela vontade boa, perfeita e agradável de Deus entra no lugar. Entende isso? Então, você tem a tua vontade, certo? Ela está prefixada, né? Como diz o Diogo, eu, você, barbeiro. É a tua vontade, né? Então, quando essa vontade faz desce pelo ralo, e aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus entra, aí o barbeiro vai embora, né? E entra a vontade de Deus específica para a vida do Diogo aqui. Então, o Senhor pode até usar o Diogo para cortar cabelo lá no futuro, mas não vai ser mais a vontade dele. A sua profissão agora vai ser a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Muito importante isso, irmãos. Arrependimento é quando a nossa mente dá lugar para a vontade do Pai. Então, nós podemos dizer que aquele segundo filho, ele tinha um baita de um discurso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, irmãos, naquele grande dia, aparecerá muitas pessoas que passaram a vida dizendo assim, Senhor, Senhor. Senhor, no teu nome nós organizamos isso. No teu nome nós organizamos aquilo. No teu nome nós juntamos gente. No teu nome nós ganhamos dinheiro. No teu nome nós investimos. No teu nome nós curamos. No teu nome nós fizemos maravilhas. E ouvirão o Senhor dizer assim, não sei quem são vocês. Duro isso, não é? Sabe o que eu entendo? Tudo aquilo foi feito no nome do Senhor. Sim, mas não foi feito pela mente do Senhor. Foi feito por aquele Deus desgraçado, chamado eu, meu, para mim mesmo. Então, que o Senhor tenha liberdade hoje de começar esse trabalho de mudança de mente em cada um de nós. Mudança de mente de cada um de nós. Porque os caminhos dele são mais altos que os nossos. Os projetos dele são mais altos que os nossos. E ele está desejoso de fazer essa reforma na nossa mente. Para quê? Para que a gente descubra que o tal do não quero é melhor do que assim, Senhor. Porque o não quero é sincero. O não quero é aquilo que está dentro do nosso coração, sabe? Mas é esse não quero que vai levar a gente
a se render a outro governo. Fala assim, Senhor, eu não quero, mas se o Senhor quer, eis-me aqui. Entende? Entende a grandeza disso? Senhor, eu não quero, mas se é a tua vontade, Senhor, eu já estou cansado de quebrar a cara com o meu querer. Então, Senhor, eu não quero, mas me ajuda a querer o que o Senhor quer. Muda essa mente, Senhor. Muda essa cachola egoísta, Senhor, por favor. É isso aí que tem que acontecer conosco, sabe? E isso vai nos ensinar a orar. Então nós podemos dizer assim que aquele filho saiu pisando duro, chutando o pau da barraca, invocado, indo para o seu destino. Mas no meio do caminho ele parou para pensar e falou assim, que me sustenta é aquela vinha. Se não é o pai colher aquela uva, fazer o vinho e vender, nós não tínhamos nem onde morar, nem o que vestir. Então, eu não quero, mas, eu vou fazer a vontade do meu pai. Foi isso que as prostitutas e os publicanos fizeram. Foi isso. Eles não queriam, mas eles foram lá no Jordão e receberam o batismo de João e puderam começar tudo de novo. Glória a Deus. Isso aí. Sim. Então, quando você entender isso, o que significa arrependimento, você vai descobrir que tudo em você, da cabeça até os pés, está fora da vontade de Deus. Então você vai se entregar a Jesus. Você vai confessar os seus pecados, aqueles que só você e Deus sabem. E você vai se render ao Senhor. E vai poder realmente experimentar aquela verdade do batismo, tá? De ter sepultado o velho homem e ressuscitado o novo homem para um novo projeto. Porque fora disso, a gente dá banho em porco. Fora disso. Agora, quando o homem compreende essas verdades, então ele se rende ao Senhor e começa um caminho diferente. Fala assim, não é o que eu quero, mas é a vontade do meu Pai. Ou seja, agora a mente é de quem? É a mente do Pai. Fala assim, eu estou aqui funcionando pela mente do Pai. Quão glorioso é isso! Tem um servo aqui funcionando pela mente do seu Pai, buscando honrar o seu Pai, buscando santificar o nome do seu Pai, buscando implantar aqui, nessa zona chamada mundo, o reino dos céus. Sabia que nós somos os privilegiados? Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos chamou, nos separou exatamente para isso. E esse chamado começa assim, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Bom, eu falei que ia falar de outros conceitos, né? Então eu vou pegar um segundo conceito de arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Lembrem-se, o assunto é o mesmo. Nós só estamos tentando entender o que significa essa palavra. Arrependei-vos. Então aqui diz assim, naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Eu quero que vocês notem aqui que o Senhor vai usar em primeiro lugar Galileus e em segundo lugar Jerusalém. Então, baseado no costume popular da época, a Galileia era a zona, Jerusalém era a casa de Deus. Tá? É bom você ter esse conceito na sua mente. Tá? A Galileia era o prostíbulo, Jerusalém era o lugar santo. Então nós temos dois incidentes, tá? Diferentes. Um acontece na Galileia, o outro acontece em Jerusalém.
Então, as pessoas diziam assim, ó, quando aqueles galileus, podres, prostitutos, pecadores, vieram oferecer um sacrifício, eles estavam lá oferecendo um sacrifício, sei lá para quem, né? Porque não diz aqui nem onde eles estavam oferecendo esse sacrifício. Então pode ser que eles foram naquele altar que foi construído lá para o bezerro, lá em Israel, pode ser que eles foram lá, né? Fizeram um culto lá a Baal, sei lá o quê, e quando eles estavam lá oferecendo os sacrifícios, que era um costume da época, o Herodes, que era um tirano, vagabundo, sem vergonha, safado, que era o rei deles daquela época, foi lá e passou a espada em todos eles e misturou o sangue deles com o sacrifício. Que tragédia, não é verdade? Que tragédia, que coisa terrível. Então, surgiu um comentário no meio do povo, né? Talvez tanto em Jerusalém quanto na Galiléia, talvez só em Jerusalém, mas talvez por todo Israel surgiu esse dito popular: aqueles idólatras eram muito piores e Deus usou Herodes para trazer juízo sobre eles, porque eles eram pecadores, terríveis pecadores. Então Jesus vai dizer assim, ó, vocês mereciam mesmo. Vocês não são nem um pouco melhor do que eles. Sabe, assim, vocês têm a mesma natureza deles. Não é que eles são melhor ou pior. Não, não, não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o mesmo bolo. Todos perecereis. Ou seja, todos vocês enfrentarão a desgraça do juízo eterno. Porque a desgraça do juízo eterno é muito pior do que a espada de Herodes misturando sacrifício. Então, nós temos esse costume, sabe, de ver a desgraça dos outros e falar assim, ó, aquilo ali aconteceu porque ele era pior, né? Não aconteceu comigo porque eu faço minha parte, né? Sou dizimista fiel da casa de Deus, então eu sou pessoa... Mas ele não. Então, isso é um erro, sabe? Nós precisamos de mudança de mente, porque aquilo ali foi só uma fatalidade que aconteceu. Mas a maior fatalidade desse universo é você passar pela sua vida tendo acesso à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, ao cuidado de Deus, à provisão de Deus, a mensagem da cruz, o chamado arrependimento, e você não se arrepender. Você se ajustar a qualquer um desses parangolé aí, ó, e parar lá no juízo final. Isso é tragédia. Isso é tragédia com T maiúsculo. E como que a gente pode se livrar dessa tragédia? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ou seja, reconheça que você é tão pecador quanto o Fernandinho Beiramar. Tão quanto. Tão quanto. Tá? Fala assim, ó, eu sou tão pecador quanto o Fernandinho Beiramar. Tem misericórdia de mim, Senhor. É isso aí. É muito mais difícil fazer isso do que falar assim, ó, pecador é o Fernandinho Beiramar. Né? O Fernandinho tinha que estar aqui hoje para ouvir essa mensagem. Né? Ou para os políticos, né? Falar assim, ó, o povo da esquerda que tinha que ouvir isso, não nós, que somos da direita. Né? Então, isso tem que mudar em nós. Nós precisamos se arrepender, porque nós temos em nós uma natureza perversa, idólatra, maligna. Misericórdia, Senhor. Então, o outro grupo é o grupo de Jerusalém. Agora, Jerusalém é onde está o povo religioso, né? Onde está o, entre aspas, né? O povo de Deus, né? O povo que você olha e fala, aí vai um homem santo. Então, não aconteceu só um incidente lá na Galileia. Aconteceu em Jerusalém também. Então, né, quando aquela torre caiu e matou aqueles homens, né? Qual foi o assunto do dia? Lembra daquele homem santo lá, ó, que morreu lá de baixo? Só tinha fachada só. Era um hipócrita, por isso que sofreu aquilo. Então, o Senhor está falando assim, ó, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão do mesmo modo. Sabe, irmão, seria melhor para nós cair uma caixa d'água lá de cima e esmagar todo mundo aqui, e no dia do juízo a gente ser recebido como filho amado, do que a gente passar pela vida sem sofrer nenhuma desgraça, sem sofrer nenhuma tragédia, e quando chegar no dia do juízo, a gente descobrir que a gente é tão pecador quanto aquelas pessoas que passaram pelas tragédias. É importante isso. Então, se arrepender é isso, é a gente ter essa mudança de mente com respeito a quem nós somos. É muito importante isso, porque na medida que o Senhor muda a nossa mente, então nós realmente nos rendemos ao Evangelho. O reino de Deus se torna tudo para nós. A salvação de Deus se torna tudo para nós.
A morte do Senhor Jesus se torna nossa morte. O sangue do Senhor Jesus se torna a moeda mais preciosa desse planeta. E a gente passa a viver uma vida de humildade, adoração e verdade e dependência do nosso Criador. Na medida que o arrependimento vai entrando, esse mundo vai ficando cinzento. E o reino de Deus, sabe, vai virando o nosso verdadeiro ouro, nosso verdadeiro tesouro. Sabe, o salmista, ele diz lá no Salmo 19, que a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o mais fino ouro que existe nesse mundo. Ele também vai dizer que a palavra de Deus, Diogo, ela é mais saborosa do que o doce mais saboroso que existe nesse mundo. Agora, isso é verdade na nossa vida? É verdade? Ou nós apreciamos mais o ouro e o pudim de leite condensado? Então, se isso é verdade na nossa vida, se nós apreciamos mais o ouro e o pudim de leite condensado, isso acontece conosco porque o nosso arrependimento é muito superficial. Então, nós temos que ser sinceros diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu não quero comer a Tua palavra, eu não gosto da Tua palavra, eu tenho nojo das Suas coisas, Senhor, eu gosto do mundo, do pecado, muda a minha mente. É isso. É Deus que muda a nossa mente. Existe um arrependimento que vem do alto, pelo Espírito Santo. E esse arrependimento, ele tem que chegar. E ele tem que ficar na nossa vida. E sabe como que nós vamos perdendo devagarinho o arrependimento? Que nós vamos substituindo, sabe, perversidade por soberba. Perversidade e soberba é a mesma merda. Perdão da palavra. Nós vamos devagarinho substituindo, sabe? Nós vamos jogando fora aqueles pecados nojentos e nós vamos nos tornando avarentos. A avareza é tão pecado quanto prostituição. Tá? Amor ao dinheiro é tanta idolatria como culto a demônios. A mesma coisa, não muda nada. E a palavra de Deus, ela tem todas as receitas para que a gente realmente seja lavado, purificado, transformado e tenha uma constância de arrependimento. Porque o Senhor, Ele é tão amoroso, tão misericordioso conosco, Ele é aquele Pai tão da hora, que quando você fala assim, não uso mais droga, Ele faz uma festa, filhão, que maravilha, que coisa boa, né? Mas isso não quer dizer que acabou tudo, tem muito mais coisa para ser tratado. E se você não se deixa ser tratado nas outras coisas, o paizão respeita a sua posição. Só que daí a gente vai endurecendo, e aí a gente precisa se arrepender de novo. Então, eu quero tratar do terceiro tópico de arrependimento lá em Apocalipse, porque você vai ver uma igreja, na verdade são 7 igrejas, das 7 tem 5 que precisam se arrepender. 5! Das 7 tem 5 que precisa se arrepender. Então, irmãos, é claro que nós não temos tempo hoje para prescrutar tudo isso, e o meu assunto é só arrependimento. Mas eu quero ver se eu consigo citar pelo menos 2 ou 3 textos de onde a igreja precisa se arrepender. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa é uma palavra tão profunda que eu prometo para os irmãos que quando o Senhor der graça, nós vamos gastar um dia meditando nela. Nós vamos gastar uma conferência, porque isso não é pouco. Isso é um assunto muito profundo, de irmãos amados, salvos pela graça de Deus, que em algum lugar do caminho deixou escapar a parte principal da vida cristã, que é o amor primeiro. Escapou. Ficou o serviço, a obra, o monte de coisa, e o amor foi embora. Então o Senhor vai falar para eles assim, vocês precisam se arrepender. Ou seja, vocês têm que jogar fora toda essa bagagem e voltar lá, onde vocês caíram, e continuar de lá, sabe, na direção correta. Ou seja, o Senhor não quer que você volta lá onde você foi salvo. O Senhor quer que você volte lá onde você caiu, né? Então, às vezes a gente caminha 3 anos bem, 5 anos bem, e de repente, né, vem um vento de doutrina e o Senhor fala assim, eu quero que vocês voltem lá, onde vocês caíram. Se arrepende e volta lá. E vamos voltar a caminhar. Bom, segundo lugar, eu vou pegar, poderia pegar qualquer outra, tá?
Mas eu vou pegar aqui, no capítulo 2 ainda, no capítulo 2, o versículo 14, 15 e 16. Diz assim, ó. Apocalipse 2, 14, 15 e 16. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Tá? Esse assunto está lá em Números capítulo 25 até o 31 para vocês estudarem. Mas em resumo, tá, eu posso dizer assim que a doutrina de Balaão hoje, tá, é esse ensinamento de que o profeta pode ser pago. Você paga o profeta para ele pregar o que você quer. Ou seja, o serviço ao Senhor visando lucro. Essa é a base da doutrina de Balaão. Segundo lugar, assim, verso 15, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. E aqui nós temos um grande problema, tá? Porque a maioria dos tradutores ou dos estudiosos da Bíblia, eles vão falar que o nicolaísmo significa, tá? Que o nicolaísmo significa essa separação entre um clero que faz o serviço e um povo que paga para assistir culto. A grande maioria vai dizer que isso é nicolaísmo. Agora, se a gente for traduzir a palavra Nicolau do grego para a língua portuguesa, é a junção de duas palavras, tá? Nicolaico. Essa palavra Nico significa vitorioso, vencedor, sabe? Vitória. Daí vem a palavra Nikel, vencer. Né? E a palavra laico, ou laito, ela está relacionada com o povo, né? Então, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra difícil para os irmãos aqui, e para todos os irmãos em todos os lugares do mundo. Nós temos uma tendência, tá? De escolher um irmão e falar assim, ó, esse aqui é o nosso vencedor. Esse aqui. Eu não estou dizendo, irmãos, que os obreiros não têm que ser exemplo, não têm que ser modelo. Os obreiros têm que ser exemplo e modelo na casa de Deus. Mas eles não podem ser idolatrados. Porque quando você idolatra um obreiro, no meu entendimento, isso é nicolaísmo. Então, toma cuidado. Entenda, chama o teu líder de irmão. Chama o teu líder de irmão. Porque assim você está vencendo o nicolaísmo dentro do teu coração e ajudando ele também a entender que ele é um irmão que nem você. Que ele erra que nem você. Que ele falha que nem você, que ele tem defeito que nem você, e que ele precisa da misericórdia de Deus todo dia. Senão, você cria no meio dos irmãos um robozão gigante, entendeu? E ele não é aquilo. E porque ele não é aquilo, o Senhor vai ter que derrubar ele, por amor a ele e por amor a você. Então, antes de você ver teu irmão caído, tá? Deixa o Espírito Santo colocar a agulha na bexiga e esvaziar aquela idolatria, para que você trate o seu irmão amado como seu irmão amado, e honre a vida de Cristo nele e nada mais. Então assim o nicolaísmo é colocado no seu devido lugar. Que o Senhor nos ajude, porque esse é um problema gravíssimo na igreja hoje. Sabe por que eu não gosto disso aqui? Púlpito e microfone? Porque isso me faz maior que vocês. Por isso que eu gosto de ministrar, que nem Jesus, sentado no meio do povo. Para você falar assim, ó, Deus está usando aquele irmão, mas ele é um irmão como qualquer um de nós. Que o Espírito Santo faça isso conosco. Que o Espírito Santo faça isso conosco, porque nós carregamos uma tradição religiosa que forma ídolos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos para o terceiro. Misericórdia. Capítulo 2 ainda, do versículo 20 até o versículo 23. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse,
da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre a doutrina de Jezabel, os textos você vai encontrar em outros lugares, mas eu vou passar uma referência para vocês aqui. 1 Reis 16, 31 ao 21, 25. Tá? Ali você vai encontrar muita coisa sobre Jezabel. Na verdade, você pode ir lá em 1 Reis, capítulo 16, 17, que você vai começar a encontrar as coisas de Jezabel, e vai lá até 21, 35. Em 1 a Crônicas, também você vai encontrar lá Jezabel, a mulher de Acabe. Mas eu quero, assim, de maneira bastante resumida, falar para os irmãos o que é a doutrina de Jezabel, porque nós vamos encontrar, assim, dois problemas na igreja com esse assunto, tá? Nós vamos encontrar o machismo, que coloca uma pedra em cima do ministério das irmãs e fala assim, irmãs não pode fazer nada na igreja, tá? Isso não é Bíblia, isso é machismo. E o machismo é o pai do feminismo. Então eu sou contra o machismo. Penso que as irmãs devem conhecer nos evangelhos como Jesus tratava com as mulheres. E eu penso que as irmãs devem estudar a vida das mulheres, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e ver como que Deus tem o seu lugar para as mulheres, na adoração, no evangelismo, no serviço de mãe, no serviço de esposa. Sabe, existe muito lugar para a mulher no evangelho. Só que a mulher que foi feita por Deus para ser multifuncional e ajudadora idônea, ela não foi feita para mandar no marido. E ela não foi feita para ser cabeça na casa de Deus. Ela não foi feita para isso. Então, todos os lugares onde as mulheres ocupam esse lugar no meio do povo de Deus, o que nós temos é Jezabel. Jezabel não está ligado a cosmético, não está ligado a pintar a unha, a pintar o olho, a cuidar do corpo, a ser bonita, cheirosa. Não tem nada a ver isso com Jezabel, tá? Jezabel é aquela mulher que toma lugar de homem na igreja. É aquela mulher que dita as regras em casa e que a última palavra é dela. Isso é doutrina de Jezabel. Então, por amor ao Senhor, por amor à palavra e por amor às irmãs, homens sejam homens. Por amor à palavra, por amor às irmãs, homens sejam homens. Irmãs, se sujeitem aos irmãos, em amor ao Senhor. E isso vai ser uma bênção na vida de vocês. E então a doutrina de Jezabel vai ser aniquilada no nosso meio. Você viu como que nós, como igreja, também temos que nos arrepender constantemente? Como que a igreja tem que se arrepender? Porque nós estamos falando aqui, irmãos, de coisa muito prática, básica, do dia a dia. Não estamos falando nada estranho não, tá? Então nós temos essa onda agora de feminismo nova, que está tomando conta de tal maneira que no Brasil já está sobrando homem para todo lado. Já está sobrando. Não vou dizer homem, né? Mas está sobrando. Sexo masculino aí, né? Porque a mulherada se perdeu nelas mesmas. Mulherada foi para o boteco, mulherada agora foi para a construção civil, mulherada agora é motorista de caminhão, ônibus, dona de empresa, e uma bagunça, não é verdade? Uma bagunça. Então, essa doutrina tem entrado na igreja. Então, nós descobrimos que as irmãs, glória a Deus pela vida das irmãs, né? Porque os irmãos foram correr atrás da palha e as irmãs tiveram que assumir o ministério. Então, as irmãs se tornaram agora os cabeças da igreja. E isso é a doutrina de Jezabel. Então nós temos que se arrepender. E quando eu falo nós temos que se arrepender, nós homens temos que se arrepender. Porque somos nós. É muito mais fácil para nós entregar o cartão para a mulher, a conta bancária para a mulher, a chave da casa para a mulher e falar assim, cuida. Né? É muito mais fácil para nós, não é? Mas irmãos do céu, nós criamos essas coisas que o Senhor fala assim, se vocês não se arrepender, eu vou ter que matar vocês antes do tempo e levantar outra geração. Então eu penso que é isso que o Senhor tem que fazer com a igreja de hoje. Quando eu olho para a igreja de hoje, eu falo assim, a melhor coisa que Deus pode fazer com a igreja de hoje é matar todo mundo e levantar outra geração que vai honrá-lo, né? Então a palavra fala assim, arrepende-te antes que eu bote você numa cama e traga a morte para você. Sim, existem algumas mortes no meio do povo de Deus que é bênção, porque é o Senhor livrando uma geração inteira daquela heresia, através daquele sepultamento de um irmão, né? Para que no dia do Senhor ele seja salvo. Bom, vamos para o último. Apocalipse capítulo 3.
do versículo 15 em diante. Do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha só, aqui nós encontramos um problema também que nós temos dificuldade para a interpretação. Porque o movimento pentecostal diz que o quente é o crente barulhento, que fica fazendo bagunça na igreja. E que o frio é aquele irmão que estuda a palavra e fica quietinho. Isso é heresia. Literalmente, isso é heresia. Aqui, eu vou tentar explicar isso para vocês através da logística do lugar, tá? Laodiceia era um lugar que você não tinha acesso às fontes de água, como as duas cidades vizinhas, tá? Em uma cidade você tinha água fresca, em outra cidade você tinha água quente, água termal. Então, a água fresca, ela serve para matar a sede, ela é, vamos falar assim, um frescor para quem está sedento, caminhando sedento. Você encontra um copo de água fresca, é um refrigério, né? E a água quente, para um doente, ela é um remédio, é uma terapia. Você vê, você está com um problema de coluna, um problema de bursite, um problema de torção, né? E você vai para a fisioterapia, a primeira coisa que faz é colocar você dentro de uma vasilha de água quente lá, e aquilo lá fica borbulhando, daí amolece os nervos, e você vai mexendo, né? Toda vez que você está com a garganta inflamada, você precisa fazer uma água morna, fazer um gargarejo, né? Porque aquela temperatura, quando ela bate, né? Temperatura com temperatura, serve de terapia. Então, vamos falar assim, a água quente aqui, a água fria lá. Laodiceia precisava das duas. Só que as duas, elas eram canalizadas. Então, quando elas chegavam em Laodiceia, você não tinha nem água fresca e nem água quente. Ela chegava tudo morno, né? Então, o Senhor vai usar isso para tentar explicar para eles como era a fé deles. Eles eram tudo morno. Eles não serviam nem para matar a sede do sedento, nem para curar a enfermidade do doente. Ou seja, quando a igreja não serve para matar a sede do ímpio e nem para curar a doença do irmão, então ela não serve para nada. Entende? Então essa era a condição espiritual deles. Eles estavam numa condição espiritual que eles não eram nem uma coisa e nem outra. Eles não serviam nem para salvar os pecadores, nem para edificar os santos. Então eles tinham se tornado uma coisa morna. E aí o Senhor vai dizer para eles assim, ó: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, ele só servia para produzir morno. No original não está assim, tá? No original está assim, ó: eu estou prestes a vomitar vocês. Ó, o Senhor não tinha vomitado ainda, ele estava tentando engolir aquilo. Porque o Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor é tão bom que ele suporta a gente. Então ele vai dizer assim, ó, qual que era o problema deles agora, na realidade. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Ou seja, talvez eles tivessem muito acesso às coisas de Deus, muito acesso à pregação, a ensino, a dons. Então eles falavam assim, ó, nós chegamos no top da galáxia. Nós somos a verdadeira igreja, o verdadeiro testemunho do Senhor. Nós temos tudo. Era isso que eles diziam. Só que eles não sabiam que eles não tinham nada, só teoria. Então o Senhor vai dizer assim, ó: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a maior tragédia que existe na vida da igreja, sabe? Quando a gente é tomado por uma doença mental chamada utopia. Sabe o que a utopia faz? Você lê um livro, A Vida Cristã Normal, em vez de você botar a boca no pó e falar assim, eu sou anormal, você acha que você é o Atmani só porque você lê um livro. Entende isso? Isso é o nosso problema hoje. Nós temos acesso a testemunho de irmãos que viveram vidas maravilhosas e a gente vai lá e lê a biografia do irmão e a gente sai por aí achando que é o George Miller. Esse é o nosso problema. A gente não sabe qual é a nossa realidade. Então aqueles irmãos estavam arrotando teoria, mas vivendo uma vida miserável, de orgulho espiritual, de soberba e arrogância e aquele falso sentimento de que eles não precisavam dos outros irmãos. Eles se bastavam. Sabe, irmãos, essa é a doença que toma conta da igreja hoje. E é por isso que nós somos tão divididos. É por isso que nós temos tanta dificuldade de ter comunhão. Porque a gente fala assim, para que eu vou ter comunhão? Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Né? Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim, para que eu preciso disso? Cristo vive em mim. Não preciso de ninguém. Aí eu fiquei bem quietinho, sabe? Porque se eu falasse o que estava no meu coração, aquela irmã nunca mais olhava a minha cara. Porque deu vontade de falar para ela assim, ó irmã,
Quem vive em você é o ego. Porque Cristo nos chama para o amor, para a comunhão, para a cooperação, para as boas obras, e para andar junto, e se suportar uns aos outros, e ser misericordioso, e viver a vida da família de Deus. Isso é a vida de Cristo. Entende? Então, aqui é a Laodiceia. Esse Espírito está tomando conta de nós. E a internet veio para sacramentar, sabe? Para sacramentar. Que agora eu já estou encontrando irmãos que falam assim, a minha igreja é virtual. Então, domingo eu entro online, escolho quem eu quero assistir, assisto e acabou. Esse é nosso tempo, Laodiceia. Então, ele vai dizer assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Eu vou traduzir isso como revelação das coisas de Deus no meio das tribulações. Tá? Isso é ouro refinado pelo fogo. Vamos lá. Para te enriqueceres, roupas brancas para que te vista, tá? Justiça de Cristo como a nossa nova roupa. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas visão celestial, visão espiritual, visão clara de quem nós somos, de onde estamos. Né? E aí ele continua dizendo assim, ó, eu repreendo e vara a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Com ele cearei e ele comigo. O nosso Senhor nunca arromba fechaduras, nem mesmo na vida dos seus filhos. Mas ele sempre nos chama ao arrependimento. E quando você se arrepende, você abre a porta. E quando você abre a porta, ele vem ter comunhão com você. E comigo também. Então eu quero terminar aqui. Espero que tenha deixado para os irmãos uma boa porção do que significa arrependimento. E que isso não seja só mais um sermão, mas que os irmãos se arrependam. E que eu também me arrependa. Em nome de Jesus. Amém? Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nós queremos, como nós cantamos, Senhor, nós queremos levantar as nossas mãos para a Tua palavra e dizer assim, ó, essa palavra é para nós. Começa, Senhor, essa obra magnífica de arrependimento na nossa jornada, Senhor. Vem ser o Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade. Vem ser em nós, Senhor. Vem ser em nós a razão do nosso andar, a razão do nosso viver. Estabelece o Teu governo nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, dessas perversidades que estão dentro da nossa igreja. Livra-nos, Senhor, desses ídolos que estão dentro do nosso coração. Livra-nos, Senhor, desses caminhos pelo qual nós temos caminhados. E dá-nos um novo coração, um novo espírito, um novo caminho, um novo modo de viver a vida cristã. Nós te suplicamos, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Muda nossa mente, Senhor, para que nós possamos viver a Tua santa, boa, perfeita e agradável vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.